Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na quarta-feira, dia 28 de maio, dia de final da Conference League para dia 29 de maio. E hoje deve ser dos primeiros dias desde que estamos a gravar. Pois está muito alto. Deve ser dos primeiros dias que estamos a gravar que há tão poucos jogos. Estamos a falar de... Já vamos picar aqui a colar a Sul-Americana e a Libertadores, ainda com muitas pinças, porque sabem que eu não trabalho nenhum mercado sul-americano. Depois vamos acrescentar mais uma ou outra liga, conforme vai andando o campeonato. Eu hoje, esta noite, há MLS, mas eu se fosse para falar da MLS desta noite, falaria no vídeo de ontem, mas como ontem tínhamos a final da Conference League, preferi falar da Conference League primeiro e depois, hoje, falar da Libertadores e depois noutra jornada a seguir da MLS falamos sobre a mesma. Portanto, em relação a um pequeno recap do que foi esta quarta-feira, o Bodo não venceu, ficou com menos um jogador quando estava a vencer por 2-1 e perdeu por 4-2 contra a equipa do Viking. Veio o gol em ambas as partes. No lado do Rosenborg contra o Fredrikstad veio o over 1,5, veio o gol em ambas as partes, apenas não veio ambas marcam. E no jogo do Chelsea contra a equipa do Betis veio tudo. Veio o gol do Betis, veio ambas marcam, veio o gol em ambas as partes e veio o over 1,5 também. No live fomos buscar o over à frente no jogo do Chelsea. Não conseguimos ir buscar duas linhas de cantos ao Betis. Ao Betis não, do lado do Chelsea fomos um bocadinho infelizes. O Chelsea conquistou 2 cantos, ficou um da primeira linha, marcou 4 golos entretanto e não conseguiu conquistar mais nenhum canto. Portanto, foi bem trabalhado o jogo, fico contente nesse sentido e quando assim é, estou sempre mais tranquilo. Já sabem, se são novos aqui no canal ou se veem o canal mas nem sabem bem do que é, isto é um canal sobre apostas esportivas, eu sou o Aaron Big Mac e... este é um canal sobre apostas esportivas onde eu faço a precificação para a live e dá alguns cenários live. Se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam um like e comentem que isso ajuda-me de caralho. Vamos lá tentar chegar aos 2k subscritores até ao final do mês de maio. Já sabem, craque das camisolas é quem veste, o link na descrição, código BIGMAC10 em caps logo para terem 10% de desconto e portes grátis. E depois mybest.bet e bet7, os links, as nossas casas afiliadas estão também os links no Telegram. Que o link está na descrição, Telegram totalmente gratuito, onde partilho lá as apostas pré-live e algumas apostas live. De relembrar que hoje, Bet7, hoje, quarta-feira, dia 28, são 10h14, o vídeo sairá quando eu acabar de gravar. Ainda é até à meia-noite, se vocês fizerem um depósito de 50 euros com uma conta com o meu código nova, ou já existente, recebem outros 50 euros, ou seja, ficam com 100 euros de saldo real na vossa conta Bet7. Portanto, aproveitem, porque muitas vezes estes boosts são bacanos para vocês darem aí um upzinho à vossa banca. Portanto, esta quinta-feira estamos na merda, não é? Desta quinta-feira estamos na merda, arrancamos aqui com Brann contra a equipa do Molde, um jogo da Elite Série no campeonato norueguês. Temos um Brann em terceiro lugar com 9 jogos, um Molde em 12º com 8 jogos, são 12 pontos de diferença. O Molde tem sido uma equipa muito, muito estranha. Esta temporada tem sido uma equipa não tem sido uma equipa vencedora. É uma equipa que tem apenas 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 8 golos marcados em 8 jogos, 11 golos sofridos, ou seja, é um dos piores ataques e é uma das boas defesas do campeonato. Portanto, é aqui um bocadinho estranho aqui a época do Molde até agora. A nível de mercado, temos um Brann em consequência disso a 1.83. Temos... Eu tenho que trocar aqui um bocadinho a exposição para eu poder, quando eu olho para o mercado, olhar para aqui. Mas deixem-me fazer aqui diferente. Vou encostar isto assim. E assim não olho tanto. Pronto, temos um Brann a 1.83, over 1,5 a 1.20, over 2,5 a 1.66. Ambas marcam a 1.60 e o nosso querido golo em ambas as partes a 1.59. Se olharmos aqui os últimos 10 jogos das duas equipas, temos um Brann com apenas uma derrota, que nem é bem uma derrota, é um empate, onde perdeu depois contra a equipa do Brian para a taça e tem 2 empates e 7 vitórias. A equipa do Brann também não é a equipa que sofre mais golos da Liga. Venceu o Haugesund por 2-0, sofreu 2 golos no Sarpsborg, mas depois não sofreu com o Rosenborg, sofreu contra o Viborg, se não estou em erro, e contra a equipa do Brian, mas depois não sofreu aqui contra o Bjark para a taça de Noruega, não sofreu contra o Vareg para a taça, sofreu aqui contra o Storm Godset. Eu digo isto mais num contexto de Noruega, que é uma liga bastante over. Não sofrer em meia dúzia de jogos já é muito bom. Em relação ao Molde, vem de 3 jogos seguidos, 3 derrotas, um deles um empate onde perdeu contra o Haugesund, contra o Kristiansand na taça também, e depois perdeu o último jogo contra a equipa do Varnamo, se não estou em erro, é o símbolo do Varnamo. Venceu o Brian por 3-0, depois eliminou aqui uma equipa que nem sequer tem símbolo para a taça também, venceu o Haugesund e venceu a outra equipa que também não tem símbolo para a taça. De resto, empatou com o Bodo em casa
empatou contra o Traf e depois venceu nos penaltis, se não estou em erro, empatou a 0 contra o Rosenborg, perdeu contra o Christensen 2 jogos seguidos, um para a taça e um para o campeonato, e perdeu contra o Varnamo. Portanto, em relação ao mercado, eu acredito que possa ser aqui um jogo em que pelo menos saiam aqui 2 golos. Portanto, este over 1,5 a 1,20 num contexto norueguês, com o Brann principalmente, não é de se deitar fora. No entanto, a equipa do Molde não é uma equipa tão over quanto isso. Se tivéssemos aqui umas odds over relativamente baixas, como já foi a panágio da equipa do Molde, veio-me um espirro, filho da puta. Aí foi ele. Sendo a equipa do Molde uma equipa normalmente over, e mesmo a equipa do Brann também, normalmente iríamos ter aqui odds um bocadinho mais baixas. Se tivéssemos essas odds um bocadinho mais baixas, tendo em conta o molde desta temporada, eu iria nos unders, iríamos falar dos unders, mas tendo em conta que eu acho que isto está bem cotado, ou seja, temos um over 2,5 praticamente a 1.7, o over 1,5 a 1.20, parece-me interessante ir aqui abordar estes golos no jogo. O molde fora de portas não venceu a equipa do Varnam, mas marcou. Venceu o Brann por 3-0. Empatou com o Rosenborg a 0 e depois tem aquelas 2 vitórias largas para a taça norueguesa. Não se porta assim tão mal. O Brann em casa vem de 2 empates seguidos, Sarpsborg e Rosenborg. Também não é incrível. Venceu o Brann também por 3-2, sofreu. Venceu o Strømsgodset, mas também sofreu. Portanto, expor-me aqui na vitória direta do Brann também não me parece assim uma ideia incrível. Portanto, eu aqui falaria-vos do over 1,5 1.20, que me parece interessante. E depois aqui o próprio gol em ambas as partes, por eu achar que o over 1,5 bate. Até pode vir aqui o over 2,5 também, mas eu entre o over 2,5 e o gol em ambas as partes, eu prefiro abordar aqui se calhar. O gol em ambas as partes está a 1.59, está, basicamente são menos 6 ticks, 7 ticks para o over 2,5, e quando assim prefiro se calhar abordar aqui um gol em ambas as partes do que ir buscar aqui um over 2,5. Em relação ao match odds, eu não vos aconselho a fazer nada. Se calhar se tivesse que escolher mandar uma moeda ao ar, mandava no X2 do molde a 1.91, mas ainda assim ficarei de fora, parece-me tudo mais ou menos bem cotado. Depois, na Sul-Americana, aqui, confesso, não sou de todo o maior conhecimento destes mercados. Vamos falar aqui um bocadinho do que é uma ou outra equipa, no que é um contexto de estatísticas, no que é um contexto de campeonatos internos e por aí fora, e da necessidade, tendo em conta que já vamos na 6ª jornada da Sul-Americana e a da Libertadores. Portanto, o Grêmio recebe a equipa do Deportivo Luquenho, o Grêmio a 1.16, o Luquenho a 19, over 1,5 1.20, over 2,5 1.66, ambas marcam a 2.70, o golo em ambas as partes a 1.61 e o Grêmio para marcar nas duas partes a 1.80. Se olharmos aqui a classificação, temos um Grêmio em segundo, joga em casa contra a equipa do Sportivo Luquenho, que está em último, que tem necessidade máxima, tem necessidade extrema se bem que eu acho que só o primeiro é que passa, não é? Exatamente, eu acho que só o primeiro é que passa, portanto a equipa do Sporting Luquenho já não tem qualquer hipótese, o Grêmio precisa de vencer, assim é que é. Em relação aos últimos 10 jogos, o Grêmio tem apenas 2 derrotas, São Paulo e esta equipa que eu não sei qual é que é o nome, os 2 fora de portas. Em casa ainda não tem qualquer derrota, mas também tem apenas 2 vitórias, Bahia por 1-0 e Santos por 1-0. Se olharmos aqui para a competição sul-americana, empatou uma bola contra o Godoy, empatou contra o... como é que se chama esta equipa? Já não me lembro. Aí depois tem aqui outro empate, e deixem-me ir aqui buscar aqui o head-to-head do outro jogo. Venceu a equipa do Luquenho por 2-1, onde fez um gol aos 17 e um gol aos 71. Há uma diferença muito grande de qualidade entre a equipa do Grêmio e a equipa do Luquenho, portanto, a vitória do Grêmio parece-me relativamente normal neste jogo, mas tendo em conta a necessidade que a equipa do Grêmio tem e do volume e da superioridade que tem em relação à equipa do Luquenho, eu iria mais aqui para o gol em ambas as partes a 1.60 e o Grêmio para marcar nas duas partes a 1.80. Em relação a outro grupo da Sul-Americana, temos um Fluminense contra a equipa do Once Caldas, Flu a 1.48, Once Caldas, equipa que jogou um dos mundiais de clubes, ou intercontinental, ou como é que se chamava, contra a equipa do Porto, lá em 2004, ou algo do género. Over 1,5 1.25, over 2,5 1.85, ambas marcam a 1.92 e a golos em ambas as partes a 1.73. Se olharmos aqui para a classificação, passando apenas o primeiro lugar, o empate para o Once Caldas não é o mau resultado, mas a vitória do Fluminense leva o Flu para a frente. Aqui preocupa-me um bocadinho buscar os overs, tendo em conta que há necessidade apenas de uma equipa, ou seja, eu acredito que aqui os overs sejam interessantes de se trabalharem depois de ser o primeiro golo, principalmente se for o golo do Fluminense,
pode ser interessante porque aí o Once também vai ter que ir para cima. Tendo em conta que o empate não é um mau resultado para o Once Caldas, porque garante a passagem em primeiro lugar, o Fluminense tem aqui a obrigatoriedade de ir para cima, mas o Once a jogar fora de portas ainda por cima vai querer meter o máximo de gelo possível no jogo e vai querer estar bem tranquilo no terreno do Fluminense, jogando com o tal empate. Se olharmos aqui para os últimos 10 jogos das duas equipas, o Flu é uma equipa que faz golos com regularidade, marcou em 8 dos últimos 10 jogos, apenas não fez em 2 jogos fora, um deles para o Sul-Americano e o outro contra o Botafogo, de resto marcou sempre. Vem de 4 jogos seguidos sem perder e marcou em 5 nos últimos 5 jogos. Do lado do Once Caldas, também no seu campeonato, tem apenas 2 derrotas e depois tem 6 vitórias e 2 empates também. Para a Sul-Americana venceu os 3 últimos jogos e marcou em todos e apenas sofreu em 2. Fora de portas, é uma equipa que tem um bocadinho mais de dificuldades. Perdeu aqui, sofreu 2 golos, venceu mas sofreu, perdeu por 2 e empatou a 0. Portanto, é uma equipa que fora de portas tem alguma dificuldade mesmo num contexto interno. Portanto, a vitória do Fluminense a 1.48, apesar de ser um modo que para mim é justa, parece-me interessante se vocês quiserem juntar aqui a alguma coisa. E o over 1,5 1.25. Pré-live é aquilo que eu vos falei, para mim parece-me bem cotado, mas tendo em conta, se sair um gol, principalmente do Fluminense, que eu espero que sim, daí eu falar-vos da vitória, o Once já tem que abordar o jogo de maneira diferente e já vai ter que soltar aqui um bocadinho mais a equipa, e aí iremos ter exposição para sair mais um ou até 2 golos no jogo. Mas eu não devo poder trabalhar estes jogos em live, mas poderá sair aqui um golo. Saindo aqui um golo, aí já tem valor trabalhar os overs em live. Em relação ao último jogo, temos aqui um Racing contra a equipa do Fortaleza, este sim para a Libertadores que agora sim passam 2 equipas e a terceira cai para a Sul-Americana para jogar nos oitavos de final contra os outros 8 grupos. Em relação ao grupo do Racing contra a equipa do Fortaleza, primeiro contra a segunda classificada, a equipa do Fortaleza, se vencer, passa para primeiro. O Racing, o empate não é um mau resultado porque garante não só a passagem, como o primeiro lugar também, porque o Atlético Bucaramanga teria mesmo vencendo, faz 9 pontos, não tem qualquer hipótese de chegar ao primeiro lugar, tem a hipótese sim de ultrapassar a equipa do Fortaleza. O empate para o Fortaleza também não é um péssimo resultado porque garante praticamente aqui a passagem das duas equipas. Portanto, tenham aqui um bocadinho de atenção a este jogo, porque o empate não é mau para as duas equipas. Obviamente, se o Fortaleza vence, passa o Racing e passa em primeiro e vai como cabeça de série. Ainda assim, eu tinha muito, muito cuidado com este jogo em relação a tudo o que pode mexer aqui, e eu sou obrigado a falar-vos aqui do próprio empate, ok, a 3.20, porque é um empate que serve mais ou menos às duas equipas. O over 3,5, o under 3,5 aliás a 1.25 também me parece relativamente interessante, e se tivesse que ir aqui para um ou para o outro lado, ia para o lado do Racing, mas 1.80, 1x está a 1.18, não me parece incrível. Portanto, o empate a 3, o under 3,5 1.25 parecem-me as odds mais bacanas para este jogo. Portanto, finalizado que está o vídeo, este Bom Dia Boas Apostas. Entretanto, fiquei sem bateria, possivelmente. Eu nem sei há quanto tempo é que fiquei. Não deve ter sido há muito, mas pronto. Finalizado que está este Bom Dia Boas Apostas. Já sabem, subscrevam o canal, metam like e comentem se vocês gostam deste tipo de conteúdo. Agora, a partir de agora, vamos andar em ligas um bocadinho mais fora da caixa, pelo menos para mim, mas é o que é, só para trazer aqui o vosso conteúdozinho. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí e que quinta-feira seja um bom dia, sem câmara, mas com boas apostas.